classificar a produção de Cristiane Sobral na literatura brasileira. Assim, eu acho uma coisa difícil, né? Até porque a própria noção de literatura brasileira está muito em disputa recentemente, né? Assim, uma coisa que parecia muito certa, fechada. As novas literaturas ou as novas ramificações da literatura brasileira têm posto em disputa essa noção de literatura brasileira, né? Mas pensando especificamente a obra de Cristiane Sobral, e mais especificadamente ainda esse livro, eu penso que a literatura dela é classificada como literatura negra mesmo, e mais ainda como literatura produzida por mulheres negras. E olhe que eu não estou falando de uma produção de um conjunto discursivo, estético, fechado. Produção de mulheres negras em sentido amplo, né, de muitas coisas que as mulheres negras têm produzido em vários sentidos. Então, não se trata de uma linha discursiva, estética fechada, mas de um dervir muito grande que muitas mulheres têm ido por linhas discursivas, estéticas diferentes. Tipo, você vai pegar o texto de duas mulheres de Brasília, Cristiane Sobral e Tatiana Nascimento. Esteticamente elas fazem coisas muito diferentes, embora discursivamente elas possam conversar muitas horas, mas esteticamente é diferente. E a outra coisa é a gente pensar que isso que a gente está chamando de literatura negra não pode ser lido como um apêndice, um quartinho dos fundos, um puxadinho da literatura brasileira. Então, quando eu classifico ela como literatura negra, eu estou classificando automaticamente ela como literatura brasileira, no sentido em que a literatura negra é literatura brasileira, uma das diversas classificações que a literatura brasileira tem. Se eu tivesse, tendo a ousadia de classificar essa poesia, esse texto e Cristiane Sobral enquanto uma multiartista, eu classificaria como revolucionária. Dentre as muitas coisas que ela traz, o eu lírico que ela situa dentro do texto traz para quem lê, para as pessoas que acessam a informação, e a forma como ela mobiliza todo o contexto discursivo das poesias e do livro em si, faz com que a gente se sinta tocada, por toda essa força que ela emana através das palavras. E eu concordo muito com o Jorge nesse sentido da literatura produzida por mulheres negras, tem uma perspectiva diversa, diferenciada, dialoga com muitos autores e autoras, e por isso se torna uma perspectiva intertextual. E Cristiane Sobral localiza muito dentro das escrevivências de Conceição Evaristo, situando o dia a dia, o cotidiano de uma mulher e de uma mulher negra, no contexto das suas vivências cotidianas, pensando uma sociedade construída a partir de bases machistas, sexistas e patriarcais. Então, a literatura de Cristiane Sobral, para mim, é revolucionária nesse sentido, a forma como ela mobiliza todas essas percepções, tanto de vivência das mulheres negras, mas dos corpos negros como um todo, no contexto da literatura, e proporciona nesses espaços de reflexão através das palavras. Então, acredito que ela, dentre muitas coisas, é revolucionária. E aí, a gente pode pensar, então, qual a importância da gente ler um texto desse, Aí eu vou pensar assim, qual a importância que ler ganha nessas obras da literatura negra, Porque o poema que dá título, ele é marcado pela leitura, A leitura direciona um tipo de epifania da personagem, E aí a gente, abrindo um parêntese aqui, não é estranho na literatura brasileira esse funcionamento, esses personagens que despertam de alguma forma pela leitura, Tipo, a gente vai ter o Livro Preto de Ariel, de Milton Borges, a mesma coisa, O personagem, homônimo, lê um livro de Lima Barreto e ele
desperta para as relações socio-raciais à sua volta. Cristiane Sobral traz isso claramente na medida que ela diz: não vou mais lavar os pratos, estou lendo livros. Aquela leitura transforma a vida dela. Mas aí tem uma coisa, né? Não é qualquer leitura. Tanto velho Hamilton Borges situa que leitura é essa, é Lima Barreto, e por que Lima Barreto, quanto Cristiane Sobral vai dizer a leitura que dialoga conosco, algo assim, né? É uma literatura nossa, de mulheres negras e, por extensão, de pessoas negras. E a importância desse ato de ler, dessa leitura, ela é pensada no seguinte: não só vem no sentido de desconstruir, assim, essa epifania, ela funciona paradoxalmente, né? Porque ela vai dizer aquilo que acontece, que é essa pessoa negra se compreende a partir de um processo de produção discursiva que animaliza ela, objetifica ela, estereotipa ela. Ela tem um devir e diz assim: opa, eu não sou isso. Ao mesmo tempo que essa epifania coloca essa personagem num devir, não do que ela é mais, porque ela não se reconhece mais naquilo que leu, mas passa a se reconhecer nisso que está lendo agora, nessa nova leitura, que é uma leitura com olhos negros. Então ela passa a integrar um processo subjetivo de produção de si mesmo, né? De invenção de si mesmo, que é o que velho amedronta tanto na literatura negra, é que ela abre esse lugar, esse espaço, essa brecha subjetiva para a pessoa negra reinventar a si mesma. E aí, reinventando a si mesmo, a pessoa negra, ela vai inevitavelmente reinventar a noção de ser humano, porque ela foi produzida na modernidade sem a pessoa negra, né? Ela é antinegra. Então a gente vai pensar esse ser humano a partir de um devir negro no mundo, e isso é perigoso para qualquer estrutura de poder velho ocidental, né? Aí eu acho que está esse devir nesse jogo de ler um livro negro com os olhos negros que a Cristiane traz nesse livro. Ler Cristiane Sobral é impossível não ler e fazer associações com outras autorias, né? Sim. Então, quando o Jorge traz essa percepção do devir negro, né, nesse processo, me lembra muito a Aparecida de Jesus Ferreira, quando ela fala do letramento racial crítico, né, e as possibilidades que essa leitura, não só a leitura do texto, mas a leitura do mundo, proporciona. Então, existem várias mobilizações quando a gente escuta "Não vou mais lavar os pratos", né? Tanto o título do livro quanto o título do poema que dá corpo a esse livro, né? E depois, somente em 2011, que ela vai fazer essa publicação, tendo escrito o poema em 2002, né? 2002. E aí, com isso, a gente percebe todo esse contexto que perpassa por esse lugar da mulher negra enquanto uma mulher negra escritora, artista, mas também perpassa por um lugar de localizar, né, muitas das reflexões que Lélia Gonzalez já tem feito, né, com esse processo de percepção tanto de gênero quanto de raça, né? Então perpassa também por esse lugar que situa a mulher e a mulher negra num contexto que é muito desse aprisionamento, né, do racismo e do sexismo, que coloca a mulher nesse lugar, né, a mulher negra no lugar sempre da doméstica. E as produções dentro dessa obra de Cristiane Sobral perpassam para além do gênero, né? Porque ela faz muitas denúncias em relação a esse processo dos papéis sexuais atribuídos à mulher, mas, né, quando ela situa sobre várias partes em alguns poemas que ela rompe esse lugar da dona de casa, ela está falando da mulher, mas a mulher negra não foi permitida ser dona de casa. Sempre a sociedade racista colocou, né, a partir de um processo de escravização, no lugar de doméstica. A dona de casa era o perfil da mulher branca.
Então a gente vê questões atravessadas, entrecruzadas, né, dentro das questões de raça, de classe, né, de gênero, que as autoras Sueli Carneiro, né, Lélia Gonzalez já vem situando desde a década de 80, né, nesse contexto todo. Então é uma junção de todas essas percepções que ao longo da sociedade, né, esse movimento, essa teoria, esse pensamento social negro vem estabelecendo no decorrer dos processos todos, tanto na academia quanto no movimento social, né, Jorge? Então a gente percebe que há essa junção de reflexões e que nos possibilita acessar outros espaços que não o espaço necessariamente da academia, daqueles textos acadêmicos, porque existem várias formas de representar, né, todo esse imaginário social que nós temos, essa realidade, a partir de uma perspectiva crítica, né? E ela se utiliza da prosa, da poesia, para poder fazer essas denúncias, teatro, porque eu considero como denúncias, né? E multiartista, além de, né, atriz, roteirista, Cristiane Sobral, ela inaugura muitos campos e a gente para analisar por que Cristiane Sobral só vem publicar o primeiro livro em 2011, né, reunindo todos esses poemas. Isso tudo faz parte de uma estrutura, né, que impede que mulheres negras sejam vistas a partir desse lugar de humanização, de pessoas pensantes, de intelectuais, né, intelectuais negros. Tudo isso que você fala, trazendo a questão de gênero, me faz pensar assim, numa questão, porque Cristiane Sobral, ela tem um destaque dentro, né, velho, dessa cena. E aí pensar assim, por que Não Vou Mais Lavar os Pratos teve um destaque dentro dessa cena? Assim, é muito difícil falar por que um livro, assim, qual é o lugar desse livro dentro de uma cena nacional, sendo um livro muito recente ainda, né? Historicamente, dentro do campo velho histórico da literatura brasileira, ainda é um livro recente. Então é difícil a gente ficar pensando por que o livro já é um livro importante. Mas eu tenho algumas possibilidades que eu vou jogar aqui. E uma delas passa pela questão de gênero que você trouxe. Eu vou pensar assim, Cristiane Sobral, ela é filiada, assim, na minha leitura, na estética, discursivamente, à geração do Quilomboje, que é quem funda sistematicamente uma literatura negra que está ostensivamente sendo produzida, circulando. A literatura negra, velho, existe desde que as pessoas negras chegaram ao Brasil. A gente está falando de quando começou a se formar um campo sistemático, ostensivo de circulação, distribuição, é na geração do Quilomboje que funda os Cadernos Negros. Então eu vejo Cristiane Sobral nessa geração ali, né? Falas dela mesmo situam ela ali, né? Ela disse que foi lá, que leu, que gosta, publicou muito nos Cadernos Negros. Então a gente vai pensar assim, nessa geração é marcante a presença de homens, né? O velho exemplo disso é que uma poeta como velha Esmeralda Ribeiro, que estava lá nesse grupo desde sempre, só veio lançar o seu primeiro livro, velho, autoral, ou vai lançar, ou já lançou agora esse ano. Isso é um dado indiscutível de como a questão de gênero atravessa de forma brutal as questões raciais no Brasil. E esse livro dela é uma marca disso, assim, talvez seja o primeiro livro de uma mulher negra que ganha um protagonismo nacional dentro da literatura negra. Provavelmente não é, mas dessa geração que eu lembre se não for, vocês me perdoam aqui, mas eu acho que essa importância dele é liminar, assim, ele marca uma questão de gênero muito forte dentro da literatura negra. Isso a gente não pode negar, sabe? Perfeito, Jorge. Então, assim, quando eu paro para observar a forma como esse trecho, essa forma que Cristiane Sobral aponta a leitura de mundo principalmente como uma forma revolucionária, me recorda muito de Bell Hooks. Então, para mim, um projeto literário proposto a partir da reflexão de Não Vou Mais Lavar os Pratos enquanto poema e também enquanto obra, é justamente essa educação para transgredir, né? Transgredir esses lugares dos papéis sociais atribuídos às questões de gênero, principalmente quando essas questões elas intercruzam
um determinado grupo em detrimento de outro, e a gente percebe que esses papéis sexuais atribuídos à mulher, eles são dentro de um processo de dominação para fortalecer estruturas de dominação racistas, machistas, né, fortalecer toda a perspectiva estrutural do patriarcado. Não é à toa que a gente percebe que durante a pandemia, né, estando mais em casa, mulheres têm, os índices de mulheres que publicaram foi menor do que dos homens. Então, com isso a gente percebe que, ao romper com esse espaço de dizer que eu não vou mais lavar os pratos, essas atividades domésticas elas não estão mais dentro das minhas prioridades, é também romper com toda essa estrutura que aí se encontra, né, dentro de uma perspectiva, quando ela traz para esse lugar, né, da mulher negra, da forma como a sociedade vê a mulher negra e vê a mulher, né, em determinados momentos, é o que a Lélia traz como neurose cultural brasileira, né? Essa supervalorização da mulher negra em períodos, por exemplo, carnavalesco, né, que é os estereótipos construídos em torno desse corpo, ao mesmo tempo a supervalorização considerando as questões relacionadas à ama de leite, à dona de casa, né? E nesse contexto de entrecruzamento e uma perspectiva crítica, não necessariamente a dona de casa, mas a doméstica, né? Que é aquela sempre do lugar que é da família, quando na verdade nunca foi. Né? São reflexões que a gente precisa gestar no contexto da nossa sociedade, justamente para pensar o poder da literatura de fazer com que a gente perceba esses outros espaços, né? E quando Cristiane Sobral ela toma essa dimensão e que esse poema ele começa a reverberar, essas reflexões elas também se tornam mais densas, né? No campo da academia, no campo dos movimentos sociais, e essas reflexões elas são ampliadas. E aí a gente percebe que há também a valorização das mulheres negras enquanto escritoras e principalmente das publicações, né? Que a gente sabe que o campo editorial, né, é um campo ainda de difícil acesso para escritores e escritoras negras. Não estamos aqui, né? Jorge pode falar muito bem que é um escritor, né? E tem caminhado nesse processo das publicações, publicou recentemente, né, textos, e a gente percebe que ainda é um campo, uma seara muito difícil de ser acessada, mesmo com a criação de editoras negras. E assim a gente vê isso porque a Cristiane, assim a gente não lembra dela ter lançado por uma grande editora, né? Esse é um dado ainda muito, muito sério. Esse último dado que eu dei aqui, assim, se a gente parar para pensar nele, ele é estarrecedor. Uma das mulheres que estava fundando os Cadernos Negros em 1970 nunca publicou um livro autoral no Brasil, está em 2024. Rapaz, isso é um drama, né? Mas assim, a gente pode pensar assim ainda, pensando a obra da Cristiane Sobral, né? Assim, para a gente não fugir muito dela, porque esse debate editorial é imenso. A gente vai pensar assim, um fio condutor da obra da Cristiane Sobral. Eu acho que esse fio condutor diz muito de por que é difícil publicar essas obras, porque essas obras negras elas não interessam a certas editoras, porque o que vem dito nelas não é o que o grande público branco colonial, né, o que se chama de branquitude, quer ouvir, né? Então a gente vai ter como fio condutor dessa obra da Cristiane esse, assim, retomando aquilo que eu disse, né, essa disputa pelo direito de narrar a si mesmo, mas não no sentido de narrar a sua vida, contar a sua vida só, narrar as lamúrias, os pesos, as tristezas que fazem parte dessa literatura, como de qualquer literatura do mundo. Isso é bom que se diga, porque parece que a tristeza é uma característica da literatura negra. Isso é uma loucura estúpida, né? A tristeza, a fome, a privação material está na literatura russa mais clássica do mundo. Então não faz sentido a gente pensar a literatura negra como um lugar da precariedade só, quando a grande literatura que funda esse campo literário no mundo era uma literatura muito marcada pela precariedade, né? No grande romance de Dostoiévski, o cara mata duas senhoras para roubar dinheiro para conseguir fazer alguma coisa ali na vida material dele. A gente está falando de literatura universal, mas a literatura negra, porque está falando disso, já não é mais... Enfim, né? Essa discussão já é longe. Mas assim, a gente vai pensar que é
que é o direito não apenas de narrar essa privação, esse sofrimento, mas de ir além dele, de transpor isso, de reinventar a si mesmo, como a escrita, como esse lugar de subjetividade, porque quando ela está pegando essa leitura como esse lugar de potência, a potência da escrita está subentendida ali, que é uma escrita capaz dessa transformação. Então a literatura negra, ela está ali como assim, ó, esse lugar que vai potencializar aquilo que nós somos. A literatura negra, ela se torna aí um lugar de devir. Mas aí a gente tem que ter um cuidado, que é não pensar essa literatura negra de modo monolítico, né? Pensar essa literatura negra de modo plural, porque aí ela vai dar possibilidade de devires, dessa pessoa negra ser, né? Imaginar. E aí tem um poema dela, nesse livro, que eu acho que fala muito bem disso, chama Canal F. Estou cheia de uma tal felicidade, uma felicidade guerreira, com a energia do folião no primeiro dia de carnaval, cheia de dentes, cheia de carnes saudáveis como um peixe fresco, faz sol. Cheguei para distribuir. Olha que verso maravilhoso. Cheguei cheia de felicidade. Os sonhos progressivos e os desafios maiores são os meus melhores cúmplices. Não posso reter esta alegria que escorre pelo meu corpo. Estou cheia dessa tal felicidade, sublinhada de paz, escancarada, orgástica, deliciosamente assertiva. Nunca tive a ilusão de resolver todos os meus problemas, mas estou toda nova criatura, depois que descobri a real simplicidade das coisas. Vivo a loucura dos que têm fé. Invisto no inalienável livre-arbítrio de ser humano diante da vida. De posse da minha própria escritura, faço questão de sonhar. Eu acho que é isso que mete medo. Obrigada, Jorge, pela leitura. E você fazer essa leitura nos remete também a todas as questões que são pontuadas nesta obra e que não falam apenas, né, dessa denúncia, desse lugar de dar dor. Até porque a nossa existência é muito mais que isso, Sim. né? E Cristiane Sobral, ao escrever, ela pontua sobre maternidade, sobre feminilidade, ela pontua também sobre a forma como nós, pessoas negras, nós somos grandiosas a partir dos nossos traços, então há também um processo de valorização da estética negra, né, a partir desse lugar da grandiosidade. E principalmente ela situa o lugar da mulher enquanto corpo feminino, que durante muito tempo foi privada desses tantos lugares de felicidades, nesse lugar do prazer principalmente, a que nos foi negado durante muito tempo. Então essas questões são bastante fortes no livro, ela faz também denúncias através das suas poesias, né? Mas sobretudo ela fala desse lugar, né, de valorização de si, a partir desses marcadores, né, que são marcadores localizados a partir das questões relacionadas à sexualidade, ao gênero, à raça. Então, também me remete a uma leitura sobre a perspectiva da interseccionalidade, né, que hoje a gente tem a partir da Kimberly Crenshaw, a Carla Cotirene, e eu gosto bastante da forma como Carla Cotirene fala das encruzilhadas, né, identitárias, a forma como ser mulher negra, né, dentro desses contextos que nós vivenciamos, ela traz questões para nós, principalmente relacionadas à feminilidade, né, esse sentir bem, estar feliz em uma sociedade que nos privou durante muito tempo dessa felicidade, dessa existência. E como o Jorge trouxe, né, anteriormente, dessa humanização. Então, nos humanizar é dizer que nós também podemos ser felizes, podemos ter prazer, né? Podemos nos relacionar, podemos maternar e principalmente podemos ser femininas, né? Falando sobre tudo isso. No contexto da estética negra, né? Para nós mulheres negras, o padrão estético estabelecido a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ela nos aprisiona em um lugar que nós não nos enxergamos. Então ela traz, né, pinchain elétrico, fala sobre a questão dos cabelos, né, e a forma como nós somos afetadas por todas essas questões relacionadas aos padrões eurocêntricos, né, esteticamente estabelecidos. Então essa leitura me remete muito a isso, né, esse resgate que ela faz sobre esses vários universos que nós,
podemos existir, né? Na familiaridade, na maternidade, nas relações familiares. Então são muitas narrativas propostas a partir do texto da Cristiane, né? Tanto do texto quanto da obra em si. Sim, sim. E assim, pensando no texto dela como uma extensão da literatura negra, né? Como um texto que compõe essa literatura negra, o que muda nesse texto da presença negra para o que tinha antes, a gente já falou aqui, que é a questão de que agora essa pessoa negra ela é compreendida fora daquela repetição do estereótipo e posta em devir, né? Assim, a literatura passa a ser para a pessoa negra o que ela já era para todas as outras pessoas, um lugar de criação, como é que diz, invenção. E isso parte de uma estética negra, né? De uma estética e de uma identidade negra. Agora essa literatura ela passa a ser lugar de uma estética e de uma identidade negra. Só que aí eu acho que a gente precisa pensar essa estética e essa identidade numa dimensão plural, né? Porque assim, se a gente for pensar a estética negra, durante muito tempo ela foi assim, de forma talvez, como é que eu posso dizer isso? De forma única não, mas de forma muito forte, um lugar restrito onde a pessoa negra pôde pensar a si mesma, porque politicamente ela não tinha como, territorialmente ela não tinha autoridade para circular. Enfim, né, esse corpo preso teve que fazer de si mesmo uma obra estética para continuar sobrevivendo, né? Tipo aquele negócio que a Timbalada faz, pintar o corpo, dar sentido ao corpo. Aquilo é uma estética negra reinventada na mais absoluta precariedade também, né? Sim. E assim, isso marca a vida do povo negro na diáspora. Essa invenção estética como a reinvenção religiosa, né, como as adaptações das formas religiosas trazidas de África, a reposição, né, como diz o Muniz Sodré, é uma forma de respirar, de produzir a própria vida numa situação de encarceramento social secular, né? Isso durou muitos séculos. Então a gente vai pensar que essa estética negra foi um lugar social de sobrevivência para essas pessoas. Mas aí a gente tem que pensar essa estética sempre no plural. As estéticas negras que vão subsidiar ou reproduzir ou produzir identidades negras no plural, porque se a gente ficar pensando numa identidade negra, numa estética negra, a gente está de novo reproduzindo uma colonialidade, pondo em circulação uma colonialidade que funciona até hoje, porque a pessoa negra, como qualquer outra pessoa, é um bocado de coisa, é um monte de coisas, são muitas coisas. Então muita calma quando a gente fala em estética negra, né? A gente quer logo dizer porque há estéticas negras. Isso é um fato. O mundo precisa se dar conta disso, porque cada uma na estética gera uma possibilidade imensa de possibilidade da gente pensar o mundo, éticas, políticas, filosóficas. Mas é pensar que essa estética, ela é plural, sempre no plural, e sendo plural ela vai gerar mundos possíveis e impedir que a gente se coloque dentro de novos estereótipos. Uma marca da literatura negra, né? Assim, há uma marca de oralidade em Cristiane Sobral, há uma marca de oralidade em grande parte da literatura negra. Cristiane Sobral, ainda como você disse, ela é uma multi-artista, então ela vem do teatro, da performance, então ela já traz o corpo, a oralidade muito para dentro do poema, né? O texto dela, então, performa já essa dimensão do corpo, da oralidade, ele é muito feito para ser declamado. Mas, além disso, dentro da literatura negra, há uma tradição de ruptura com o pensamento velho ocidental, né? Uma ruptura epistemológica, de que essa multiplicidade do pensamento negro ela vai ganhar na língua essa estrutura de multiplicidade, como partindo da língua oral e não da norma culta.
a gente vai ter diversos, por exemplo, se a gente vai pensar a literatura negra lá atrás, a gente vai pensar os blocos afro como literatura negra. A gente vai pensar a mestre Didi fazendo aquela transposição dos mitos iorubãnos para a literatura com uma dimensão totalmente veoral. A gente vai pensar a literatura periférica no Brasil como uma sequência da literatura que Lima Barreto fez lá atrás. A gente vai pensar a obra de Carolina Maria de Jesus, a gente vai pensar o rap brasileiro, todo um campo da literatura negra, ele é organizado em torno da ideia de oralidade, e é isso que é uma ruptura decisiva com a tradição ocidental de literatura. E Cristiane Sobral e grande parte da literatura negra está dentro disso. Eu acredito também que há uma forte ligação, né, nesses contextos produzidos por Cristiane, ela situar, né, tanto esses personagens que ela envolve nos seus escritos, quanto uma perspectiva muito relacionada à conexão, né, dessa oralidade com o cotidiano. Sim. Então, a forma como ela expressa, ela performa a organização dos pensamentos, dos poemas, vai muito na linha de fazer com que as pessoas que vão acessar essa leitura, elas se sintam inseridas naquele contexto, né? E eu acredito que uma oralidade que performa uma realidade, ela pode produzir muito mais sentido para quem lê, né, do que uma oralidade que vai se distanciar. Então, quando a gente para acessar essas informações trazidas por Cristiane Sobral, né, nas suas poesias, ou até mesmo no próprio poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, a gente percebe que há uma perspectiva, né, performática no sentido de transpor aquela realidade vivenciada, né? Como eu disse, essa expressão não vou mais lavar os pratos nos remete a muitos lugares, inclusive esses lugares de produção, né, das subjetividades, e aí a gente percebe, né, que a partir dessa expressão, dessa produção de subjetividades, as identidades elas também são produzidas nesse contexto de relação minha e o outro, da mesma forma que os processos de dominação. Então todo esse contexto performático faz com que essas identidades elas sejam vivenciadas, as subjetividades sejam fortalecidas e esses sistemas de dominação eles sejam rompidos. Quando ela diz que ela não vai mais levar o lixo, ela não vai mais lavar os pratos, ela não vai mais sacudir o tapete, não é apenas no sentido literal, né? É muito no sentido subjetivo de dizer que essa estrutura de dominação ela foi rompida. E aí a gente faz a lembrança, né, de todo esse contexto que a educação, a leitura e principalmente a leitura do mundo faz com que a gente possa romper. Não é à toa que hoje, né, nós temos aí uma gama de primeiras pessoas que são as primeiras a acessar o ensino superior, o espaço da educação, né, enquanto escolaridade, porque a educação, como Jorge trouxe, são processos, né, Carlos Rodrigues Brandão fala que educação e educações, então eu acredito muito que a educação, através da oralidade, ela possibilitou que muitas pessoas negras, principalmente, possam sair desse lugar da dominação e quebrar aquilo que Patrícia Hill Collins, a Winnie Bueno pontuou como uma imagem de controle. Né? Os processos de dominação, as colonialidades, nos colocaram enquanto mulheres, principalmente enquanto mulheres negras, né, em caixas para dominar classificações. E a gente remete o que? Essa ideia da mulher negra enquanto doméstica, do homem negro em um espaço apenas de subserviência para aqueles lugares onde a escolaridade, a educação chegou, mas a escolaridade não chegou, né? E a gente tem muito daquela frase sobre a forma como a educação transforma, mas a educação pensada a partir da escolaridade. Então, nós somos as primeiras da família a romper com essa imagem de controle que foi criada para as nossas avós, bisavós e mães, de que só restariam para nós esse lugar, né, de ser domésticas, de estar em espaços que não exigiam escolaridade. Então, eu acredito que essa produção das subjetividades, das novas etnicidades enquanto uma perspectiva identitária, de se perceber em um lugar que não é mais o lugar que nos colocaram, é também provocada a partir dessa literatura que performa também esse cotidiano, essa conexão com as realidades que nós vivenciamos, né, muito próximas de nós, enquanto pessoas negras, mas também acredito que enquanto pessoas brancas que acessam esse lugar, acessam a literatura, né, de Cristiane Sobral. Acredito que essas provocações e reflexões
dentro da produção dela, traz para ambos os lados possibilidades reflexivas. Quando você estava falando aí, foi inevitável pensar em uma coisa, assim, quando a Angela Davis diz que quando a mulher negra se move na base da pirâmide, ela move toda a sociedade. Quando a gente pensa nessa dimensão metafórica, não vou mais lavar os pratos, não vou mais lavar... Uma mulher branca, ela se identifica facilmente com tudo isso, né? Embora tenha as nuances de, como você falou, que essa mulher negra, muitas vezes ela não pôde ser dona da sua própria casa. Ela foi dona da casa da mulher branca, criou os filhos da mulher branca. Mas a gente vê assim, nem todo discurso, e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem tranquilamente, nem todo discurso que o feminismo branco fez cabe para a mulher negra, mas pela mulher negra ser a base da pirâmide, qualquer transformação que ela provoque, discursiva, materialmente, socialmente, a mulher branca terá ganho dentro dessa transformação. Isso me parece muito claro dentro das metáforas do livro da Cristiane Sobral. Eu não sei se eu tô falando bobagem. Não tá não, você tá super... como você trouxe, né, Jorge? Essas reflexões, elas possibilitam muitos caminhos. E no texto, nas leituras, elas também provocam sobre o que Angela Davis aponta no seu texto, sobre o papel das mulheres brancas na luta, né, antirracista. E aí a gente pensa o que? A sororidade, que hoje não nos cabe, não nos contempla, porque é um lugar apenas da solidariedade entre irmãs. Só que as questões relacionadas a gênero e a raça, elas não colocam mulheres negras e mulheres brancas nesse contexto de irmandade. Pelo contrário, as nossas vivências, elas são totalmente diferentes das vivências das mulheres brancas, né? Principalmente nesse contexto de luta ao acesso a bens e direitos, né? A direito a ter família, a humanização, a escrita. E aí a gente vai, né, refletir sobre o que Vilma Piedade traz como dororidade. Que nós, enquanto mulheres negras, enquanto pessoas negras, nós compreendemos os nossos lugares de existência a partir dessa sociedade que nos coloca nesse lugar. Então, o lugar de fala também, né, Jorge? Porque para a gente pensar o lugar de fala, essas pessoas brancas, por exemplo, elas precisam também estar abertas a essa reflexão. Porque senão a metáfora também não vai chegar. Não vai chegar. Vai ficar um texto pelo texto, vai ser um texto muito bonito. E, de fato, quando você lembra sobre essa realidade que para mulheres negras e mulheres brancas é totalmente diferente, isso é nítido, né? Basta nos observar, se a gente for olhar essas questões de gênero das mulheres donas de casa e as mulheres que são domésticas, né? Das mulheres domésticas saírem de suas casas, deixarem suas famílias para cuidar dos filhos das donas de casa, né? Que gostariam de estar, né? Que estão, né, acessando o mercado de trabalho, as universidades. E a gente percebe que há uma relação muito distante entre ser uma mulher negra enquanto, né, nesse espaço do trabalho e ser uma mulher branca também no espaço do trabalho. Então são muitas reflexões que o texto e a poesia em si abrem, né, que tem muitas possibilidades discursivas, né, e eu acredito que muitas das coisas pontuadas por Jorge nesse momento de conversa, né, eles trazem caminhos reflexivos e que se desdobram em muitas outras questões que, se a gente fosse discutir a fundo, ficaríamos aqui um longo tempo. Eu, primeiro de tudo, velho, agradeço ao professor velho Anísio Assis pelo projeto Papo Lírico, que nos trouxe aqui, me deu a honra de conversar com a professora Dailza, que há muito tempo eu já queria fazer qualquer coisa junto com Dailza. Eu disse, Dailza, eu quero fazer qualquer coisa com você. A sorte foi que foi nesse projeto lindo que é o Papo Lírico. Então, parabéns a você, velho Anísio, e a todos os estudantes que compõem o Papo Lírico. Gostaria muito de agradecer também, né, a toda a organização e quem pensou o Papo Lírico, agradecer a Jorge pela parceria, pelas reflexões, né, que foram possibilitadas aqui nesse momento. E para encerrar, né, as minhas reflexões, eu trago um poema de Cristiane Sobral, que está na página 34 da obra, Nizingas Guerreiras. As mulheres que conheci foram guerreiras, nunca deixaram de madrugar nas segundas-feiras. Enfrentaram inúmeros desafios com alegria. Graças a Deus aprendi com essas mulheres. Graças a Deus cresci com tantas mulheres, de longe e de perto. Encontrei mulheres rumo ao sucesso.
Algumas souberam encontrar o caminho certo. Muitas enxergaram os tropeços da estrada bem perto. Sempre admirei suas glórias após o fracasso. Mulheres corajosas diante da cruel chibata da realidade, que souberam dar a volta por cima, olhar para trás e seguir adiante. Mulheres que reinventaram o poder de decisão. Sei que existem muitas mulheres perdidas, sei que muitas estão escondidas, mas é chegada a hora da revolução. Vamos movimentar nossos quadris rumo a um futuro certo. Femininas e prontas para a reconstrução, seguras e cheias de paz, capazes de enfrentar novos desafios, sábias, fortes e infinitas, mulheres bonitas e mulheres bondade, solidárias na decepção. Evoê, guerreiras como Nzinga, rainhas dignas de exaltação. Blue Garden. Piso no racismo, piso sem cinismo. Piso e planto flores azuis da cor do céu. O leiam Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral.